Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje o nosso assunto vai ser castigo. Quando seu filho faz alguma atitude que você não concorde, tem um mau comportamento, faz birra, você fica sem saber o que fazer e o castigo acaba sendo sua única saída? Ou então, apesar de você não concordar muito com o castigo, você não sabe o que fazer e também não sabe muito o que o castigo traz de mal para a criança? Então, hoje fica até o final do vídeo que nós vamos falar sobre o castigo e os seus malefícios. E no final, eu vou dar dicas de como não precisar usar o castigo na disciplina do seu filho. O castigo ainda é muito usado na nossa sociedade e pela maioria das pessoas para conseguir disciplinar e corrigir alguns dos comportamentos dos nossos filhos. Só que, se a gente parar para analisar o que a gente vai fazer aqui, o castigo traz diversos malefícios. Por quê? Ele funciona a curto prazo? Funciona. Tem como eu falar que eu interromper o comportamento do meu filho para colocar ele numa cadeirinha não vai funcionar? Não, funciona, porque eu vou interromper o comportamento dele e vou afastá-lo do problema para colocar ele numa cadeira. Ou então ele vai deixar de fazer o que eu não quero que ele faça com medo de perder algum privilégio. Então aquilo ali funciona a curto prazo. Só que quando a gente vai disciplinar os nossos filhos, nós queremos puni-los, nós queremos fazer com que eles sintam dor com o seu comportamento, ou nós queremos fazer com que eles aprendam a se comportar de um outro jeito. Aqui no canal eu tenho um vídeo também que fala sobre como que o educar é ensinar. O que significa esse educar? O porquê que é ensinar? Eu vou deixar aqui em cima, vocês abrem uma outra aba e também assistam. Acho que vai complementar muito bem esse vídeo. Ou seja, o educar uma criança não é punir, não é fazer com que ela sofra pelo seu comportamento ou a sua atitude. É ensinar aquela criança, encorajar aquela criança a ir além do seu desequilíbrio emocional. Então, como que a gente vai conseguir ensinar se a gente afasta essa criança do problema? E aí, eis o primeiro problema do castigo que a gente vai esmiuçar aqui nesse vídeo. Geralmente, nós utilizamos o castigo, nós castigamos os nossos filhos quando eles têm alguma atitude que a gente não concorde ou alguma coisa que a gente não queira que eles façam, que é o mau comportamento. Só que o comportamento da criança, vamos analisar somente o comportamento, vamos tirar esse mau comportamento. O comportamento da criança pode vir por diversos viés. Falta de maturidade emocional. Crianças, já falei isso aqui um monte de vezes e vou repetir. Crianças têm sentimentos. Então acontece qualquer coisa, elas vão sentir que nem a gente. Frustração, tristeza, irritação. Todos esses sentimentos crianças também sentem. E elas não nascem sabendo lidar com esses sentimentos de forma funcional. Então, se o seu filho está frustrado, muito possivelmente ele vai ter um mau comportamento, que é um comportamento de se jogar no chão, de talvez te bater, de talvez jogar alguma coisa longe. Por quê? Eles não sabem como lidar com a frustração de forma funcional, como um adulto deveria saber, que muitas das vezes também não sabe. Mas a gente quer exigir da criança que a criança saiba. Mas eles não nascem sabendo isso. E eles vão aprender isso conforme nós adultos ensinamos. Ok, então o primeiro viés de um comportamento pode vir. Segundo, maturidade neural. A criança não nasce com o seu sistema nervoso central, com todo o seu sistema do cérebro pronto. Então, eles precisam de amadurecimento para conseguir usar a parte racional do cérebro. Então, quanto menor a criança, mais a parte emocional do cérebro ela vai usar. O cérebro a gente pode dividir entre o emocional e o racional. Então, quanto mais criança ela é, mais o emocional e mais impulso para fazer as ações ela vai ter, e menos o racional ela vai usar. Então, é natural que em diversas situações a criança seja impulsiva e não haja de acordo com o que o social e o adulto aceita. Então, segundo tópico. O terceiro tópico é que o comportamento da criança quer nos dizer alguma coisa. Ela ainda não tem uma capacidade de diálogo muito grande. Ela ainda não consegue se comunicar com a gente como nós adultos conseguimos. Então, se ela está querendo atenção, se ela está querendo simplesmente falar para você alguma coisa de que está acontecendo na escola, muito provavelmente ela não vai chegar e conversar, ter um super diálogo com você. Ela vai ter um comportamento. Ela vai começar a chorar para dormir, ela vai começar a fazer xixi na cama, ela vai começar a fazer mais birra, ela vai começar a ficar mais irritada. Então, esse comportamento, na maioria das vezes, quer nos dizer alguma coisa. Então, tem uma mensagem por trás desse comportamento. E um outro tópico, um outro viés, é que comportamentos fazem parte do desenvolvimento da criança. Então, colocar tudo na boca, jogar as coisas no chão para ouvir o barulho, birra, isso tudo faz parte de um processo de desenvolvimento da criança. Bater no amiguinho. Então, vários
tópicos, comportamentos que a criança tem, é natural que ela tenha, é saudável que ela tenha. Uma das coisas que a gente tem que observar também é que a criança ela ainda não tem o juízo de valor, o juízo social que nós adultos temos. Então, às vezes, ela olhar para a pessoa e ser muito sincera, para ela não tá fazendo nada de errado. Ela ainda não tem isso. Se ela tá mentindo pra você e você talvez acha que aquilo ali é uma mentira, talvez na cabecinha dela ela só esteja confundindo. Então a criança ela ainda ela não nasceu sabendo o que é esse juízo de valor, esse juízo social que os adultos têm. É algo que elas vão adquirir conforme elas crescem e convivem com as pessoas em sociedade. E aí o papel do adulto diante desses 4 pontos dos possíveis comportamentos da criança é auxiliar a criança a se comportar melhor e auxiliar a criança a passar pela fase de desenvolvimento, acolher aquele comportamento. Então, o papel do adulto é dar suporte para a criança e não punir a criança ou fazer a criança sentir dor pela forma que ela está se expressando, que é o seu comportamento. Então, se a criança tem um comportamento por causa desses tópicos e a gente castiga a criança por causa do seu comportamento, vai trazer malefícios, que a gente vai esmiuçar aqui. Mas entendido esses 4 pontos, de onde pode vir esse comportamento da criança, e por que às vezes o mau comportamento não é algo muito legal da gente se usar, porque não é um mal, é um conjunto de fatores que pode levar aquela criança a se comportar daquela forma. Então, ok. O castigo é uma sanção usada para reprimir uma conduta considerada incorreta. O castigo é para a criança sentir dor, vergonha ou culpa por uma atitude que o adulto considera que a criança não deveria ter tido. Ou seja, na fala anterior, eu vou destacar uma palavra que é reprimir. Que o castigo quer reprimir um comportamento. Só que quando você reprime algo, não significa que você aprendeu a lidar com aquilo. Significa que você internalizou e vamos dizer que você socou aquilo goela abaixo da criança. Só que, como a gente viu, o comportamento ele pode vir por 4 viés específicos. E nenhum desses é algo que a criança precisa engolir o que ela fez. Ela precisa aprender a se comportar melhor. E aí, quando a gente quer castigar a criança, a gente parte do pressuposto que nós somos detentores de poder. Ou seja, a gente vai para o autoritarismo, que tem os seus malefícios. E vou deixar aqui em cima um vídeo explicando o que é o autoritarismo e quais são os malefícios que ser autoritário com a criança traz. E quando a gente parte do pressuposto que nós temos que ser autoritário, nós não conseguimos escutar nenhum dos fatores que aquele comportamento quer nos dizer. Então, se a criança está querendo nos passar alguma mensagem, a gente exclui totalmente aquela mensagem e foca somente no comportamento da criança e no porquê e o que a gente precisa exterminar para aquela criança não ter aquele comportamento. Lembrando que o comportamento quer nos dizer alguma coisa e quer demonstrar qual a parte do desenvolvimento que aquela criança está. Ou seja, para a criança se comportar melhor, ela não precisa sentir dor, vergonha ou ressentimento. Ela precisa da empatia do adulto, de um adulto de referência, onde vai conversar e guiar aquela criança de uma forma respeitosa a um comportamento melhor. E é empatia e paciência por todo o processo de desenvolvimento da criança. Porque a criança que agora tiver uma disciplina autoritária, lá na frente ela tende a simplesmente reproduzir ou simplesmente ter uma autoestima baixa, porque não pôde expressar quem ela é e os seus comportamentos. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixe o seu comentário se você se identificou com alguma das coisas que eu falei aqui e me segue lá no Instagram que eu tenho dicas diárias sobre disciplina positiva, sobre comunicação não violenta e outros assuntos referentes ao desenvolvimento infantil. E se na prática você não consegue enxergar isso, você não consegue buscar ferramentas práticas e respeitosas para disciplinar o seu filho, clica no link que está aqui na descrição, que é o link do atendimento individual, onde eu consigo ouvir a sua história, ouvir suas dificuldades e te ajudar na prática a disciplinar de forma respeitosa e eficaz. Então, obrigado por assistir até o final e tchau, tchau!